Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra do primeiro Congresso de Marketing Industrial. José Luiz Tejon é uma lenda, já atuou diretamente com negociações em mais de 15 países. Foi diversas vezes premiado com o top de marketing da DVB, como profissional do ano. É com uma grande honra que o entrevistamos sobre como construir uma máquina de vendas na sua indústria e o que você precisa levar em consideração para obter estratégias eficazes e altamente lucrativas, formadas por verdadeiros campeões. Com vocês, José Luiz Tejon. Olá, seja bem-vindo a mais essa entrevista do primeiro Congresso de Marketing Industrial. Hoje eu estou aqui com um convidado ilustre, estou tendo a honra de estar sentado aqui com o grande professor Tejon. Tejon, muito obrigado de estar me recebendo aqui. Prazer é meu estar com você, Gustavo, com todos os nossos internauticos, né? Nesses canais novos e geniais aí. Legal, e hoje o nosso tema é como construir uma máquina de vendas na indústria. Então, Tejon, eu primeiro, novamente, agradecer estar me recebendo e com esse cenário de crise, e mesmo com crise e sem crise, né? Qual que o senhor considera que é o maior inimigo das empresas e das equipes? O maior inimigo das empresas e equipes é ter vendedor que só vende aquilo que o cliente pede. Essa é a pior crise. Pior que essa é ter vendedor que não vende nem aquilo que o cliente pede. Mas o que nós precisamos, independente de você ter aí um momento cíclico, a economia e a história da humanidade é cheia de ciclos. Não há razão para ninguém ficar também se admirando com os ciclos de baixas e também não ficar com ilusões eternas nos ciclos das altas. Então estamos vivendo aqui um momento de ajustes, mas o Brasil, sétima economia do planeta, vai ter aí um ano de PIB empatado, ou até com algum problema maior na indústria, no comércio. O agronegócio vai crescer, mas tem que pensar na nossa economia, que é uma economia forte, e continuará sendo. Agora, do ponto de vista de vendas, o que é necessário ter é a consciência de que nós não existimos mais para atender clientes, nós existimos para inspirar clientes. Mudanças, inovações. E no mundo industrial, que é uma venda business to business, em que você mexe no ciclo produtivo dos clientes, você mexe na qualidade dos insumos, você mexe na gestão, nos processos, os vendedores da área industrial precisam atuar com a forte convicção de existirem para vender aquilo que o cliente ainda muitas vezes não sabe que precisa. Portanto, é uma venda-venda, não é uma venda apenas de relacionamento, apenas de uma boa apresentação, de uma boa postura, o que também é parte do cenário. Estamos falando de uma mentalidade em que não existimos para vender preço, não existimos para vender apenas aquilo que o cliente já quer comprar, existimos para vender valor. E vender valor significa alterar processos, métodos e raciocínios, ajudando o nosso cliente a ser bem-sucedido. Isso exige esforço, dedicação, aprendizagem, talento, muito contato com a ciência, com a tecnologia, com o conhecimento. Portanto, é um processo de grande oportunidade e de superação, porque você não vai fazer isso também simplesmente parado e olhando, né? Sim. Como é que a gente pode inspirar esses vendedores? Talvez sair dessa zona de conforto, talvez, de sempre fazer do mesmo jeito? Um líder de vendas tem uma missão fundamental. Ele é como um líder de um exército, como já dizia o Napoleão, né? Perguntaram a ele uma vez se ele preferiria ter um exército de leões e um general rato, ou um general leão e um exército de ratos. Ele falou: olha, eu prefiro um general leão e um exército de ratos, porque se eu tiver um rato no comando, ele transforma todo mundo em rato. Então, vendas é muito dependente do vigor, do tônus, da empatia, da assertividade, da capacidade de auto-inspiração, de encorajamento do líder. Então, se você não gosta da equipe que tem, olhe no espelho, porque a equipe tende a ser reflexo do líder. Agora, além do líder, desta pessoa inspiradora, que tem a missão de ter
líderes com ele, que trabalhem juntos, tem a missão de selecionar, de recrutar pessoas, é lógico que o ambiente, a estrutura da companhia, a qualidade do plano, a qualidade do sistema de recursos humanos, a qualidade da facilitação de TI, de tecnologia da informação, tudo que você tem que é bem orquestrado num planejamento e numa estrutura de uma empresa, eleva a média da performance de vendas. Então, o ambiente como um todo, tecnológico, ambiente cultural, ambiente comportamental, ambiente de felicidade, de alegria, isso eleva a mediana. Agora, mesmo com a mediana elevada, a performance, a alta performance, será mais ou menos trabalhada dependendo da qualidade humana da sua liderança. Legal. O senhor tocou num ponto do plano de vendas. Como montar um plano de vendas bem estruturado? O plano de vendas representa, na minha opinião, 70% do sucesso de uma operação comercial. Então, se você tem uma operação comercial que começa em janeiro, de outubro a dezembro, você tem que fazer esse plano de vendas. Esse plano de vendas, nos nossos trabalhos, ele tem no mínimo 27 quesitos. Começa pela avaliação detalhada dos pontos fortes, dos pontos fracos, dos êxitos e dos fracassos da operação comercial anterior. É uma fotografia, é uma radiografia, é uma análise com todos os sensores de tudo o que aconteceu na campanha passada. Esse é o primeiro ponto. E a partir disso, é um detalhamento, é uma análise de cliente a cliente. Na marketing industrial, você tem o dever de trabalhar um planejamento um a um, cliente a cliente, avaliação de como é sua performance em cada cliente, como é a performance dos seus 2 ou 3 principais concorrentes, cliente a cliente. Você tem que ter um banco de dados, uma base de dados para prospecção. Tudo isto tem que estar preparado, alinhado, determinado, atribuído, focado antes da operação comercial iniciar. A negociação interna dessas metas, o quanto você, como gestor comercial, como dirigente comercial, negociou este trabalho inteiro dentro da companhia, com as demais áreas da companhia, crédito e cobrança, com a sua indústria, com a sua logística, com todas as suas áreas, e, principalmente, como que você vendeu essa meta, um a um, cliente a cliente, dia a dia, mês a mês, rentabilidade a rentabilidade, vendas de ciclo longo, com vendas de ciclo médio, com vendas de ciclo curto, como você negociou isso com a sua força de vendas. Porque uma boa meta de vendas será sempre aquela que a equipe de vendas acredita que foi ela que fez. É lógico que o acionista tem a sua visão, o CEO, o presidente, tem a sua visão, o dirigente de vendas vai ter a sua visão, e a força de vendas tem a visão dela. O sábio diretor de vendas é aquele que capta as visões, as opiniões, as percepções de todos, trabalha com a equipe de vendas, trazendo essas visões também de baixo para cima e negocia o que é melhor para o capitalista, o que é melhor para o acionista, o que é melhor para a força, o que é melhor para ele, porque a grande meta de vendas é aquela que o pessoal acredita. Se o pessoal não acredita, não se engaja. Se não se engaja, vai tirar pedido. Não vai compreender nem qual é a motivação para dar alguma coisa a mais de si, porque ele não acredita na meta. Então, a grande meta ela é resultado de um plano feito em micro detalhes, é resultado de uma negociação interna na companhia e é resultado principalmente de como que nós negociamos a meta com os nossos vendedores, e não só vendedores, com as nossas vendedoras. Porque não ter mulher em equipe de vendas significa perder dinheiro. Uma boa equipe de vendas tem, na minha opinião, no mínimo 40% de mulheres. Alguém pode dizer, mas tem área que o setor é muito machista, isso é coisa do passado, já era. Né? As mulheres têm um talento genial para vendas, e ter mulheres nas forças de vendas é altamente inteligente. Legal. O senhor falou que é importante negociar bastante, tanto com a equipe interna de vendas, com os gestores, com os acionistas.
eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como deve ser essa negociação para todos saírem numa equação legal. Até porque talvez como tem que ser um trabalho muito um a um com cada um dos clientes, né, como é que fica essa negociação, os conflitos que podem surgir a partir daí? Em toda vida existe conflito. É impossível viver sem conflito. Agora, existe o bom conflito e o mau conflito. O bom conflito é o que surge da confiança, que é onde nós vamos debater, negociar, criar a partir das distintas visões. Portanto, falamos necessariamente de um bom conflito, originado num ambiente de uma liderança onde a confiança esteja implementada. Essa é a regra. A partir disso, você precisa pedir para a sua força de vendas qual é a visão que a força de vendas tem de meta, cliente a cliente, de prospecção no seu território, de mix de produto que ele acha que ele pode vender, de quanto de crédito ele entende que ele pode oferecer, de qual serviço que ele acha que a companhia deve prestar, qual o apoio de marketing. Você tem que pedir isto através, hoje, de métodos que você tem em sistemas. Se não tem sistemas, vai fazer isso no papel, mas vai fazer. Você tem que auscultar a visão da sua força de venda. Outro, se você tem uma área de marketing na empresa, marketing deve oferecer uma visão de marketing para o mesmo assunto. Você tem o acionista, o CEO costuma representar o acionista. Você tem a visão do acionista com a grande meta que ele tem em mente. E tem também as inovações tecnológicas, a parte da ciência, o que vai estar acontecendo de novo. O líder de vendas tem que pegar a visão de vendas, a visão de marketing, a visão do CEO, que representa o acionista, e a evolução científica e tecnológica, olhar isto, e, em primeiro lugar, ele ter a visão dele a partir disso aqui. Eu só acredito em líder de vendas que tem visão ousada. Vendas que tem visão não ousada, ela não tem desafio. Então a visão tem que ser ousada, tem que ser uma visão uma visão ousada e uma visão sustentável. Tem que haver sustentabilidade. Para ter sustentabilidade na meta que será estabelecida, conjunto dessa tríade, essa meta, para ser execuível, ela tem que ser submetida a um planejamento detalhado. O planejamento detalhado, um a um, cliente a cliente, que tem que ser feito no escritório, sairá disto o número da companhia. O número da companhia é o número que deve ser a negociação do interesse do CEO, o interesse de vendas, com o interesse de marketing. E, na minha opinião, um bom líder de vendas, ele será, inclusive, bastante assertivo na busca de uma ousadia que necessariamente contente o CEO, contente o acionista, contente as visões da área de marketing e, principalmente, que a área de vendas entenda que é dela. Não adianta ter meta de vendas se a área de vendas entender que aquela meta não é dela. E aí, primeiro a venda do mundo é dentro da empresa. Depois vem as outras, vender para fora. Mas lá de dentro é a primeira e a principal. Legal, João. E dentro da equipe de vendas existe um ambiente misto, né? Tanto seja de homens, de mulheres, pessoas com valores, procuramos sempre manter as pessoas com os mesmos valores da empresa dentro, mas tem algumas pessoas que por algum motivo não querem trabalhar o seu potencial, não querem elevar o nível de resultado delas. Como lidar com esse tipo de pessoas? Você pode ter uma média, uma performance de vendas da empresa alta, mas mesmo tendo uma média alta, você sempre terá uma curva aí de alguns vendedores. Sempre teremos lá uns 10, 11, 12% de vendedores extraordinários, teremos lá mais uns 19, 20% de vendedores que também são muito bons, vamos ter lá mais uma mediana e teremos lá sempre uns 10, 15, 20% que não conseguem ter a performance dos demais. Isso é do ser humano. Para que haja uma elevação da mediana, que é o objetivo de um gestor, é necessário ter, então, um bom plano, que esse plano seja, então, distribuído entre os vendedores conforme as suas capacidades, as suas potencialidades, e que essas metas e essas métricas estejam muito bem definidas e alinhadas com cada profissional de vendas. Então, você vai ter profissional de vendas que você tem que ter um acompanhamento, um feedback diário. Outro, você vai ter que ter um acompanhamento, talvez, hora a hora.
outros semana a semana, alguns nem precisam. Eles são por si só extremamente autogerenciados e realizam de uma maneira extraordinária. Portanto, o resultado e a melhoria da equipe, ela vai depender da capacidade da supervisão. Tem seres humanos que precisarão de reforços e feedback constante, diário, de manhã, no final do dia, o que fez, como não fez, é quase que um guia mental. E desses, você conseguirá observar no tempo possibilidade de melhoria. Agora, vendas é uma área que não dá para se esconder, é uma área cruel, é uma área que se você tem métricas, tem números, em sendo bem discutido e negociado esses números, eles não sendo atendidos, e a companhia dando ao vendedor treinamento, estímulo, acompanhamento, feedback, supervisão, e em não realizando, há um limite de tolerância, e nós não temos condição nas empresas de ficar com seres humanos que não queiram progredir, dada a condição que não deseja progredir. Agora, nova dica para o líder de vendas: não dispense de uma maneira fria e não tire as pessoas assim simplesmente porque elas não estão fazendo resultado e você não fez nada por isso. Para que você tenha moral perante todo o quadro de vendas, é importante que o quadro de vendas inteiro perceba que você faz o máximo antes de fazer algum tipo de dispensa. Você fez de tudo para que aquela pessoa pudesse progredir. E teremos vendedores e vendedoras que são da média, não são os campeões, porque nós não teremos nunca um quadro só de campeões, mas pessoas que estão dentro da média, realizando seus trabalhos e que têm uma contribuição para o ambiente e para o clima que é genial. Portanto, o ideal é que cada gestor comercial converse com suas equipes de uma maneira muito cotidiana e esteja sempre pontuando pontos e aspectos que aquela pessoa pode melhorar. Se a pessoa tiver vontade de aprender, ela vai progredir. Legal. Como é que um líder de vendas pode ser um caçador de talentos para encontrar assim os melhores vendedores, mesmo sabendo que nem todos têm o potencial de ser realmente campeões? Mas como encontrar os melhores talentos? Um líder de vendas deve ter como obrigação primordial ser um caçador de talentos. Então ele tem que saber também o seguinte: os melhores vendedores que ele tem são pessoas interessantíssimas para trazer e indicar pessoas. Gente competente costuma se relacionar com gente competente. Os campeões gostam de andar com campeões. Portanto, é importante que ele tenha um estímulo para que os seus melhores profissionais de vendas sejam indicadores, indiquem pessoas. Outra, ele tem que ter um olhar permanente com relação a recursos humanos, na própria empresa, na rua onde ele está. E saber que um grande vendedor, uma grande vendedora, ele é a reunião de dois ingredientes essenciais, que é um vigor grande, um tônus, uma capacidade energética muito grande, agressiva, e ao mesmo tempo uma capacidade de empatia. Então é o ser humano que tem condição de se colocar no lugar da outra pessoa, sentir o mundo pela outra pessoa, empatia. Isso é vital para estabelecer confiança no relacionamento com os clientes, e ao mesmo tempo assertivo. Assertivo, efetivo e agressivo, porque não basta só ser querido e ser gostado. Tem que ser querido, ser gostado, ser uma pessoa confiável e confiante, porém tem que trazer pedido. Então, o ser humano ideal para vendas, ele está nesse quadrante positivo de um tônus elevado, um vigor elevado e ao mesmo tempo uma capacidade de empatia elevada. E esta pessoa, esteja onde estiver, em qual departamento estiver, em qual área estiver, ela será sempre um grande candidato a ser um campeão de vendas. Um grande líder de vendas, ele é um buscador de seres humanos para vendas o tempo inteiro. Onde quer que ele vai, ele está procurando. E aí é necessário que haja com a empresa um acordo bem feito, porque a área de RH, mais uma área de treinamento, você deveria, e eu recomendaria, que tivéssemos sempre uma escolinha de preparo de pessoas. Então vamos imaginar que eu tenha na minha equipe, uma hipótese, eu tenha 200 vendedores. Então eu teria no meu budget, no meu orçamento, na minha empresa, sempre 10%, 20% vendedoras e vendedores em processo de estágio, de trainee. Pessoas essas que eu identifico ali, convido, etc., faz um trabalho ali de 3 meses, que seja, no mínimo, e a partir daquela realidade, como um estagiário, como um trainee, eu também verifico na prática daqueles 20 quantos que eu posso trazer para o quadro de vendas.
E como uma boa área de vendas vai ter sempre algum tipo de turnover, pequeno, mas tem que ter, não acredito em área de vendas que não tem turnover, eu já extraio dali pessoas para serem os novos talentos na minha área comercial. Significa que uma boa área de vendas ela terá sempre um time de júniors sendo desenvolvidos, perenemente, eternamente. Ou seja, não vou só selecionar e recrutar vendedor quando acontece um problema de não ter vendedor. Eu tenho sempre ali um grupo, uma equipe em constante desenvolvimento. Legal. Você falou também de pegar pessoas de outras áreas da empresa. Sim. Isso, o pessoal vê isso com bons olhos, isso não pode ter risco, às vezes, de tirar uma pessoa muito boa de outra área, por exemplo, desfalcar? Depende da companhia. Eu, como presidente de uma empresa, eu quero vendedores leões e leoas. E eu sei que essa é a área mais complicada que tem no mundo, porque o dinheiro bom que entra na minha empresa, ele entra através da área de vendas. Alguém pode dizer, mas eu tenho um produto que se vende sozinho. Não existe produto que se vende sozinho. O passado vendeu. Alguém foi lá no início desse produto que hoje vende sozinho e teve que vender coisa que ninguém queria. Aí se estabeleceu um mercado e hoje você vai lá tirar pedido. Mas se a empresa é uma empresa que vai ao futuro, como nós estamos falando aqui neste congresso, empresas que vão estar lá muito tempo em vida e superando o tempo, elas terão sempre que estar vendendo aquilo que ainda não está vendido. Portanto, a minha área de vendas não é uma área para ser boazinha, ela é uma área para ser agressiva, solidária, confiável, mas uma área de leão, não é uma área de... Portanto, se eu tenho em outras áreas da companhia, na área industrial, na área financeira, administrativa, pessoas com esta personalidade e ao mesmo tempo a vontade, né, tem a personalidade, tem a vontade, porque as outras áreas também precisam de seres humanos com tônus e empatia, não é só venda. Mas se eu tenho nas outras áreas esses seres humanos na empresa e eles têm a vontade de caminhar por uma profissão, como é a profissão de vendas, ali seria o meu recrutamento inicial e primeiro. Legal, Tejão. E toda empresa, a maioria das empresas já estão há um tempo no mercado, já tem sua lista de clientes atuais e tem uma lista de possíveis clientes, os prospects, né, ou mesmo suspects, né, que ainda estão possíveis de virarem prospects e clientes. Como usar essa base, essa informação que a gente já tem da melhor maneira? Bom, database marketing, fala-se muito, mas não se tem tanto assim. Nós falamos muito disso, isso é a base de toda a área, de todo o planejamento da área de vendas, é um database, é um banco de dados em que você tenha várias informações, e que você invista em pesquisa e atualização dessas informações de clientes existentes e de clientes que são clientes que ainda não estão na sua empresa. Portanto, é uma área de inteligência que tem que ser orçada, prevista e efetivada, porque é ela que dará a grande inteligência para o plano de vendas que nós falamos. Agora, quem ainda não tem isso, começa pela própria base de clientes instalados. Conhecer bem o cliente que você já tem. Conhecer o cliente que era seu há 3 anos atrás e deixou de ser. Quer dizer, busque nos próprios computadores da empresa a história existente e comece a analisar quem era, quantos te abandonaram, quantos novos vieram, que vendedor está trazendo mais, qual é a região. Comece com uma base de dados dessa. Agora, a partir disso, compre listagens ou vá atrás de pesquisas para que você tenha o universo todo do seu target dentro do seu computador. Uma boa empresa tem que ter todo o universo comercial dela existente, real, e o universo comercial em que ela ainda não vendeu, ela deve estar nos seus computadores, deve estar trabalhada e olhada e analisada. Se você vai sair para vender para 2.000 empresas ou para 10.000 empresas, vai depender do seu porte, do seu tamanho e da sua priorização. Mas empresas que têm que lidar com o mercado inteiro, elas têm que ter a base de dados inteira e têm que ter estratégias de prospecção que ajudem a vida do vendedor para que ele não perca tempo e não gaste dinheiro fazendo prospecções frias. Portanto, hoje a integração dos meios com a internet, com telefone, com eventos, com uma série de ações dessas, permitem você ter ali uma base de dados mais quente, mais esquentada, para ser trabalhada pelos vendedores, porque a venda porta a porta, a venda pessoa a pessoa,
ela sempre é uma venda de custo mais elevado. E prospecção custa mais do que manutenção. Portanto, um foco de prospecção, às vezes ele pode precisar de vendedores de outro estilo, remuneração diferente, timing diferente, métricas diferentes, ou seja, tudo isso significa o plano de vendas. Como que eu vou segmentar a prospecção da próxima campanha, como eu vou segmentar os meus clientes atuais na próxima campanha e mais, qual é o tipo de ser humano para cada tipo de segmento. Eu vou, se olhar profundamente, entender que vendedores para fazer manutenção de contas é um perfil, vendedores para fazer crescimento em contas grandes que eu já tenho é outro perfil, vendedores para fazer visita em produtividade e capilaridade com vendas pequenininhas em muitos pedidos é um outro tipo de perfil, ou seja, são perfis humanos diferentes que também nós às vezes não olhamos muito e que faz toda a diferença numa força comercial. Legal. E quais informações se consideram mais importantes na hora de fazer essa análise das bases, tanto de clientes, de prospects? Quais informações mais relevantes para agregar nesse plano de vendas? Bom, as informações mais relevantes estão no conhecimento do teu cliente atual e da perspectiva de tendência que ele revela. Porque você vai fazer a estimativa de vendas do ano seguinte. A peça mais sagrada de uma empresa é a estimativa de vendas. Porque é a estimativa de vendas que define custo da companhia, que define aquisição de matéria-prima, que define política de crédito e cobrança, que define o orçamento todo da empresa. É a estimativa de vendas. Portanto, a peça mais nobre de uma empresa é a estimativa de vendas da próxima campanha. Essa estimativa de vendas da próxima campanha será mais sustentável ou menos sustentável dependendo das informações concretas, cliente a cliente, primeiro que você já tem na mão. Então eu tenho 1.000 clientes, desses 1.000 clientes eu tenho 800 que vão continuar comigo, desses 800 eu tenho 400 que deverão crescer 20% ou 30% do meu negócio lá com eles, dos 200 que eu estou entendendo que eu vou perder, eu vou substituir por outros 250, para buscar os outros 250 eu tenho que prospectar 1.000, porque para ter 200 talvez eu tenha que visitar 1.000, porque vai ser uma proporção de 5 para 1. Ou seja, este raciocínio operacional é a peça mais fundamental, eu diria, da saúde de uma empresa. Portanto, falamos de economia, falamos de PIB, falamos de taxa de câmbio, falamos de um monte de fatores incontroláveis. Falamos de suportes de marketing, falamos de um monte de coisas. Agora, o que vai definir o jogo é a qualidade da meta, a qualidade da estimativa de vendas, o quanto ela foi bem feita e o quanto ela é execuível. Para ser execuível, ela tem que ser controlável. Ela não pode ser um fator incontrolável. A meta de vendas no seu diagnóstico e na sua execução não é uma atividade de fator incontrolável. Ela tem que estar sob controle. Significa, eu sei onde vou, eu tenho lá uma perspectiva onde vou e eu tenho caminhos para corrigir aqueles desvios. Significa, tenho na mão o mercado e tenho na mão quem vende para o mercado. Legal. E quando a gente começa a rodar uma campanha de vendas, a gente tem essa estimativa dessa meta que nós estamos buscando. Que artifícios, que estratégias podem ser usados para superar a estimativa, para superar as metas? Uma boa estimativa de vendas, ela já é feita num nível ousado e de superação. Senão ela não é uma boa estimativa de vendas. Uma boa estimativa de vendas, ela é feita com ousadia, ela é feita para efetivamente ter um desafio que vale a pena pelo qual viver. Ou seja, é um sentido que vale a pena trabalhar. Então a estimativa de vendas tem que ser já uma estimativa ousada. O orçamento da companhia, o orçamento da empresa tem que ser um orçamento com mais segurança. Então quando eu trabalho a estimativa de vendas, eu estou trabalhando uma pegada execuível, em que a empresa estaria preparada para atender. Porém, eu trabalho com um orçamento mais conservador por razões de segurança. Por quê? Por mais controlável que possa ser a meta e a busca da meta, fatores aleatórios, fatores da incerteza podem surgir e eu posso até ter que tomar uma decisão de diminuir a estimativa. O
o que não é também nenhum absurdo. O que eu não posso fazer para a empresa é dar prejuízo a ela. Mas eu posso tomar medidas, face a um cenário extraordinariamente incerto que aconteceu no meio da campanha, eu posso tomar medidas de alterar essa estimativa de vendas, inclusive para a força de vendas. Eu já fiz isso. Eu já fiz mudanças de que a meta era 200, aconteceram fenômenos no meio da campanha, a meta não é 200, a meta é 180. E continua valendo os prêmios, continua valendo tudo. Por quê? Porque isto é a justiça, a confiança da liderança. Aconteceram cenários em que não é possível fazer. E por mais que você vá criar situações, você passa a trabalhar com um número que é um número executível. Agora, esse número é um número a ser realizado. Se você tem uma estimativa de vendas, uma perseguição de uma meta de vendas, e muita gente faz 20% a mais, tem alguma coisa errada. Você está perdendo dinheiro. Ou você está deixando de ganhar. Tem alguma coisa errada. O que vai acontecer sempre? Se você tem um vendedor genial, um vendedor que não para nunca, trabalha de madrugada, trabalha sábado, esses camaradas assim que fazem parte de uma categoria única de guerreiros, esses caras tendem até a superar os seus números, mas de uma maneira genérica, se o seu quadro de vendas inteiro supera em 20% sua estimativa, é esquisito. Então, o importante é sempre ter uma boa estimativa, você está controlando, sim, mensurando. Sim, até porque ela tem que ser confiável. Se ela é um número que superou em 20, é estranho. Agora também, ficou 20 abaixo e todo mundo acha legal, também é estranho. Então, quando eu digo que tem situações que você pode reajustar a estimativa, você pode reajustar a estimativa explicando profundamente por quê. E também você pode reajustar a estimativa para cima. Tudo isso é fundamento da coisa maior de uma área comercial. Negociação o tempo inteiro. Entendi. E não tem problemas na meta, por exemplo, contar no meio ou mesmo chegando no final? Tem algum momento mais ideal que é possível fazer essa revisão de meta? Você fazer revisão de meta no último 1/3 da campanha é desgraçoso. Essas coisas não podem ser feitas no último 30% do tempo da campanha. Essas coisas podem ser feitas e devem ser feitas se ocorrerem indicadores que vão revelando para você, no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, tendências inexoráveis de alteração nos índices que você programou. Agora, nos últimos 3 meses da campanha, você já dançou. Não é aí que é para fazer. Aliás, você conhece um leão de um não leão nos últimos 20% de uma campanha de vendas. Porque fazer número, fazer resultado até 75%, 80% de uma campanha de venda, qualquer um faz. Fazer os últimos 20% de uma meta realmente bem estabelecida, aí é que é. E aí é que vai aparecer todo o detalhe ao longo do ano. O dia que você perdeu, o retrabalho que você teve, a inoperância de um planejamento comercial, vendas que foram feitas e crédito de cobrança não aprovou porque você não negociou isso antes. Todo o atraso que você sofre ao longo de 80% do período de uma campanha de vendas, ele explode nos últimos 20% do tempo dessa campanha. É aí que você vê o grande campeão. E geralmente os grandes campeões no atletismo, na natação, são aqueles que nos últimos 100, 200 metros deixam os outros para trás. É aí também a grande marca de uma gestão comercial extraordinária. Os últimos 20% do tempo de uma campanha de vendas. Legal, Tejon. E agora que essa questão de que nos últimos 20% a coisa explode, todo o atraso durante os 80% explode nos últimos 20%. Então, como não só a equipe de vendas, mas a empresa como um todo, talvez, pode gerenciar o tempo de forma mais eficaz? Como ser mais produtivo? Índices. Quanto mais índices você tem de performance dia a dia, hora a hora, momento a momento, é como se fossem relógios. São vários relógios que você vai verificando a tendência daqueles indicadores de produtividade. Indicadores de produtividade, de quantidade de visita, de solução, de renda média por contrato, como de prospecção efetivada, todo aquele cálculo de ser humano, dia, trabalho, ao longo do tempo que você vai vendo, você vê a tendência da campanha. Portanto, uma boa navegação da campanha exige
indicadores que você estabeleça previamente como sendo os indicadores de análise da campanha e como que esses indicadores são efetivamente apurados com muita velocidade. As decisões que você vai tomando ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo desses períodos, eles vão corrigindo e vão dando também a você ideias criativas, porque você só deve assumir possibilidades de correção das estimativas depois que você exercitou tudo que pode ser exercitado do ponto de vista criador. Você pode ter mudanças de ataques a determinados segmentos de mercado que afloraram ou não, você pode ter uma mudança de alocação de força de vendas num território geográfico para o outro. Por exemplo, nesse ano aqui nós vamos ter no Brasil Central um PIB bom, porque o agronegócio vai bem, você pode ter rearranjos da sua máquina de vendas em função de territórios mais ou menos interessantes, etc. Então isso tudo você exercita a partir de ter esta visão, estes índices na mão. O tempo é sagrado, é como um feirante. Não vai na feira hoje, o dinheiro da feira de hoje você não recupera amanhã. E vendas é igual. Um dia de trabalho é um dia de feira. Não fez a feira, vai ser difícil pegar amanhã. Mas pode até pegar. Pode um ou outro. Na média, dia perdido é dia irrecuperado. Significa, mas eu não sou um tipo de negócio que eu vendo todo dia. Você pode ser, não é que você fecha negócio todo dia, mas o trabalho que você deixou de fazer num dia, ele vai ter uma repercussão. Se ele não tiver, é porque tem algo de errado no plano, ou em você, ou no trabalho. Porque todo dia é um dia que tem influência neste processo aqui. Portanto, vendas é uma operação militar. Vendas, o planejamento de vendas, a ação de vendas, ela nasce de uma visão estratégica, tática militar. Portanto, tudo que acontece no campo é tático. Tudo que acontece no quartel é o estratégico. Se estas duas coisas não funcionarem e não estiverem bem azeitadas, perdemos batalhas. Podemos ganhar por sorte aqui e ali, acontecer algo aí que foi... porém, não podemos acreditar nisso. Então, a produtividade tem a ver com o timing, tem a ver com o tempo e tem a ver com a vontade com a qual esses guerreiros atuam, a vontade com a qual estes seres humanos atuam, porque a vontade deles altera os resultados também de cada negócio, do negócio presente e impacta no negócio futuro. A vontade humana se dá numa empresa, na área de vendas, de uma maneira exponencial, mensurável e avaliável. Legal. E na sua visão, quais são as características que um profissional de vendas no setor industrial deve ter diferente, talvez, de outros segmentos? A venda industrial é uma venda de business to business, pessoa jurídica para pessoa jurídica. Porém, quero salientar que é uma venda P2P, significa pessoa para pessoa. Então, é uma venda que tem uma forte dose de racionalidade, mas tem da mesma forma uma imensa dose de emocionalidade, porque é de pessoa para pessoa que ela ocorre. Portanto, o profissional de vendas na área industrial, ele tem que ser um homem, uma mulher, de uma extraordinária competência no estabelecimento da confiança. Ele tem que ser um conhecedor profundo da ciência, da tecnologia, daquilo que ele atua. Ele precisa ser um ser humano que sabe que ele domina aquela área que ele vende, teoricamente, de uma forma mais profunda do que o próprio cliente. Portanto, ele tem uma missão de contribuir para que o cliente seja cada vez mais bem-sucedido naquela área da tecnologia que ele representa. Por isso, é uma atividade de muita exigência, de estudo, de compenetração e de foco. Um vendedor industrial vai vender mais ou menos dependendo da intensidade do foco. E foco significa estar de corpo, alma e espírito engajado naquela missão. E gostar muito da pessoa, do cliente. Aliás, a turma fala muito sobre fidelização. E eu pergunto, o que é fidelização? É o cliente gostar de você? Para o cliente gostar de você, você primeiro é que tem que ser fiel. Significa que na fidelização, quem tem que ser fiel em primeiro lugar é o vendedor. Significa eu gosto do cliente.
E eu gosto do cliente porque eu quero que ele seja bem sucedido. E aí, não é gostar só do cliente que você, como pessoa, gostaria. Gostar de todo e qualquer cliente, porque seu dever profissional é passar a gostar de todo e qualquer cliente que seja importante para a companhia. Significa abandonar o seu ego e entender que você está a serviço como um profissional de uma causa, portanto você não tem o direito de gostar do João, não gostar do Antônio, de não querer ir na região X ou na região Y, porque você é um profissional de vendas. Portanto, esse é o grande profissional de vendas. Aquele que aprende a gostar e se apaixonar de coisas que talvez a pessoa dele não gostaria. Mas depois ele vai descobrir que ele passa a gostar mesmo de muito mais coisas, porque essa profissão de vendas é fascinante, ela é única e ela nos ajuda a crescer extraordinariamente na nossa vida pessoal, com a família, com os filhos e com tudo mais. Legal. João, para a gente já ir caminhando para o final, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Na sua visão, com tudo isso que nós conversamos, mas o que seria uma máquina de vendas perfeita na indústria? Perfeição é uma coisa que no universo difícil de dizer. Mas uma máquina de vendas muito bem montada, eu creio que é a síntese de tudo isso que nós falamos. É resultado de um processo de planificação. Eu prefiro usar a palavra planificação. Planificação muito bem feita ao longo do tempo. No primeiro plano não vai ser tão bom, no segundo, no terceiro, depois do 6º, 7º plano, você começa a ter um mapeamento com muitos indicadores, não só de performances econômicas, financeiras, de rentabilidade de mix de produto, não só isso, mas você começa a ter uma visão muito mais clara de atitudes, comportamentos, perfis humanos, avaliações humanas com mais sabedoria, ou seja, a planificação de vendas é que dará à companhia uma segurança no tempo de ter uma máquina comercial mais bem feita. Segundo ponto, liderança moderna, né? Liderança que significa confiança, que significa estruturas adequadas para as pessoas crescerem, empowerment, né? Você não pode infernizar a vida dos vendedores e não dar empowerment a eles. Significa também liberar tempo do seu profissional de vendas para o ato da venda e também não ficar fazendo que toda a empresa fique transformando o seu vendedor num despachante, num preenchedor de planilhas, porque aí eles não vão estar executando a área nobre da missão, que é vendedor existe para estar transformando mentes humanas dos clientes. Portanto, cabe aí a companhia compreender isso e ter, acima de tudo, um grupo de acionistas, um grupo de altos dirigentes que respeitem profundamente a área de vendas. Porque a área de vendas é a área mais difícil, a menos estudada, não existe mestrado para vendedor. Não existe doutorado. Você conhece algum doutor de vendas? Você conhece caras bons aí que a vida formou. Mas qual é o cara que tem um título honorífico, como Master Science em vendas ou doutor em vendas? Então é uma área que é a menos estudada, é uma área que é a mais complexa, porque o ser humano em vendas tem que suportar muitas frustrações e suportar o lado lá de fora, o lado das fronteiras, o lado dos fatores incontroláveis. Ele carrega com ele também muitas inoperâncias da companhia, muitas desconexões que muitas vezes a companhia carrega, ele sente isso lá fora. Ele pode fazer a primeira venda, a segunda venda, mas a terceira, a quarta já é dependente do organismo inteiro da empresa. E uma área de vendas que seja uma máquina, ela tem que estar necessariamente numa empresa que seja uma máquina. E não podemos nunca também deixar de relembrar aos nossos amigos em vendas que eles também têm que vender para dentro. Não é só vender para o cliente, mas tem que compreender que os departamentos internos têm que ser transformados em aliados. Então vale a pena ser simpático, vale a pena ser gostoso, se relacionar bem, agradar o pessoal interno. Faz parte também da área de vendas contribuir para o clima interno da companhia e vender para dentro. Não é só vender para fora, tem que aprender também a vender para dentro, porque vai ser o time de retaguarda que vai ser fundamental lá depois para dar suporte nos momentos mais difíceis. Legal, você que está acompanhando aqui está tendo uma verdadeira aula
com esse grande mestre, o professor Tejon. Espero que você esteja gostando muito. E Tejon, para a gente realmente encerrar, você quer deixar uma mensagem para o pessoal que está acompanhando a gente? Alguma forma de entrar em contato, conhecer mais seu trabalho? Olha, é um prazer muito grande. Eu devo muito da minha vida à área de vendas. Eu mudei minha vida a partir do convívio com vendedoras e com vendedores e aprendi que vendas não é só a arte que a gente tem de vender produtos, de vender serviços. Vendas está presente na nossa vida como um todo. Eu diria que viver é vender. Você vende para um filho, um pai vende para você, atitudes, comportamentos. Nós estamos no mundo em vendas. E tem alguns lugares por aí afora no planeta que já ensina a negociação para crianças. Crianças pequenas aprendem a arte da negociação porque é a única forma do ser humano progredir com mais civilização. Portanto, o que eu deixo de recado aqui a vocês é que se orgulhem muito da área de vendas e mostrem para os seus filhos, quem tem netos, mostrem para os seus filhos o significado desse talento de sair, de se relacionar, de fazer amizades. E vai aqui uma frase para encerrar e agradecer a presença aqui com vocês, que seria o seguinte: tem uma frase antiga que a vida me ensinou a não concordar com ela, que dizia o seguinte: amigos, negócios à parte. A minha vida prova que isso não é verdade. A minha vida prova que amigos e negócios fazem parte. Ou negócios e amigos fazem parte. Porque ao longo da minha experiência de vida como executivo, como professor e ao mesmo tempo sempre fui executivo, dirigi grandes operações comerciais, o que eu coleto hoje é amizades espetaculares feitas exatamente nas áreas comerciais. Porque se você é amigo de uma pessoa, estamos falando de uma amizade leal, de uma empatia. Isso significa que você não quer que ele seja mal sucedido e ele também não vai querer que você seja mal sucedido. É um ganha-ganha. Por isso, amigos e negócios fazem parte. Então, realmente uma mensagem muito inspiradora, professor Tejon. Tejon, mais uma vez, muito obrigado. Como o pessoal pode saber um pouco mais do seu trabalho? Bom, eu hoje também tenho uma atividade acadêmica na Escola Superior de Propaganda e Marketing e lançamos lá agora um programa assim, semanal que fala o profissional de vendas, qualificação e SPM. São 7 módulos, 7 sextas-feiras, onde procuramos dar para as pessoas uma visão filosófica da pessoa, uma visão sobre os desafios do profissional, muito interessante porque nós sabemos que não existe lugar onde se formam vendedores. E vendedor sempre será autodidata, no fim, né? Mas a escola procura dar esse apoio. E, dentre meus 32 livros, né, eu tenho aqui 2 que eu gostaria de ressaltar. Um em parceria com o Edilson. O Edilson Lopes foi um grande vendedor com quem eu trabalhei, um grande gerente. Hoje ele é o dono da KLA, uma grande empresa de eventos. E o Edilson fizemos este livro juntos, as 7 descobertas para construir uma máquina de vendas. E um outro, no qual me orgulho muito, com o querido doutor Marcos Cobra. Este é um doutor em marketing, Marcos Cobra, meu amigo, grande diretor da cadeira de marketing da Fundação Getúlio Vargas, e escrevemos juntos Gestão de Vendas, os 21 Segredos do Sucesso, inclusive editado também lá na Europa. Portanto, livros, o meu site, né, o tejon@tejon.com.br, à disposição, e não hesite, querendo trocar ideias, por favor, me acione. Eu gosto muito de receber os e-mails e conversar sobre essa nossa desafiadora profissão. Legal. Você que está acompanhando o Congresso, acabou de receber mais uma grande pérola de conhecimento e sabedoria com o grande mestre Tejon. Continua acompanhando o Congresso, tem muita coisa legal para você continuar assistindo, continuar aprendendo. Tejon, mais uma vez, muito obrigado Gustavo, por ter me recebido. Bom Congresso. Até mais.